setembro, quarta-feira, 17h23, Profeta Elias, testemunha Marte do Apocalipse, aqui na Praça Rui Barbosa. Quero dar um paninho para vocês. Estou aqui, eu vim agora, entrada à tarde, início da noite, para poder fazer um trabalho aqui na Praça Rui Barbosa. Pode ver aqui, tem um radinho aqui. Tinha um irmão que é um comerciário aqui, um amigo meu, já de uns 9, 10 meses, me deu um radinho. E eu comecei a fazer a divulgação de um áudio recente agora que eu coloquei aqui que eu gravei aqui na praça. Um áudio falando sobre alma animal e alma divina, e sobre a quem pertence a salvação. E agora eu vim ali, onde fica aquela árvore ali ó, aquela árvore ali na frente da Bros, tem aquela árvore grande. Eu fui ali, coloquei o radinho, esse radinho ali, e comecei a fazer uma divulgação dessa mensagem de áudio. Um som médio, não coloquei, até mesmo porque o radinho não dá um som muito alto, mas eu, ainda sendo um radinho que dá um som médio, eu ainda coloquei no médio do volume do rádio. E para você ver como que o astral se movimenta, quando eu cheguei, coloquei, passou 3 minutos, desceu uma viatura da CETEC com mais uma viatura da Guarda Municipal de Campinas, e a CETEC parou a viatura, estilo uma Sprinter da CETEC, e um carro da Guarda Municipal, estilo um Sandero. Parou, os guardas parou atrás, tipo numa espécie de escolta. E aí 4 camaradas da CETEC desceu, me cumprimentou: ô Profeta Elias, tudo bom, tudo bom? Senhor, por favor, desliga o seu equipamento, porque o tipo de mensagem sua religiosa não pode ser tocada aqui nesse tipo de instrumento aqui na praça. Se o senhor quiser fazer uma divulgação de goela, ou seja, falada, até beleza, mas colocar a sua mensagem não é permitido. Então aí eu peguei, beleza, educadamente, agradeci, abaixei o volume do rádio e disse para eles: então pelo menos o volume ambiente eu posso, né? O volume ambiente o senhor pode, o senhor só não pode aumentar esse som. Eu disse: tudo bem, tranquilo. E despedi-los e saí de perto e retirei o meu material. Então, para vocês verem que uma marcação dos deuses pagãos contra o ministério profético. Os deuses acompanham a mensagem do profeta Elias, e essa mensagem eu coloquei ela em 2 pontos de ônibus semana passada. Nós estamos hoje na quarta-feira, não, essa semana ainda, início dessa semana, segunda-feira e domingo, eu coloquei essa mensagem no ponto de ônibus. E coloquei também num volume mediano, e eu percebi que atormentou o ponto de ônibus, incomodou as pessoas mais cultas, mais letradas, estilos universitários, que paravam no ponto ouvindo a mensagem. Tipo, um dava um toque pro outro e dizia assim: ó, não dá, meu, tá ruim. Tipo, eu percebia, fazendo uma leitura labial, a expressão do rosto, a expressão das pessoas. Ou seja, uma mensagem que não é uma mensagem boa, uma mensagem profética terrível, que vai desmantelar os mundos que estão colocados. Então o que acontece? Aí agora eu falei, a partir de mais uns dias para frente, eu vou começar a divulgar essa mensagem na praça. Aí eu divulguei já um dia aqui, num volume também mediano. Foi umas 2 vezes, uma vez eu divulguei a mensagem aqui, essa ministração, nesse radinho. E agora, ia ser a segunda vez, eles já me bloquearam aqui. Falou: não, por favor, desliga o seu rádio, não pode tocar esse tipo de mensagem aqui nesse equipamento. Então beleza, só para vocês terem noção o que significa batalha espiritual. Ou seja, os deuses lutam para que a mensagem não seja pública, que a mensagem chegue, mas que de preferência ela não seja uma mensagem pública, porque aí vai causar maiores estragos, maiores prejuízos para as forças territoriais que tem os iluminados, os príncipes que governam os territórios. Então já os deuses já estão preparando já, porque eles viram que
foi colocado no ponto de ônibus, então eles imaginou e já deve ter combinado, ó, próxima apresentação vai ser na praça. E se essa mensagem chegar na praça, é uma mensagem messiânica, uma mensagem bombástica. Vai demolir os mundos. Então vamos dar um break pelo menos para poder a gente ter um fôlego para respirar, porque essa mensagem é destruidora, é uma mensagem bombástica. Então você vê o trânsito que um profeta enfrenta para poder divulgar sua mensagem. Não é uma coisa simples. Óbvio que tudo isso está na permissão do Eterno. É um trânsito que o Eterno permite, o gladiar entre as forças das nações e os profetas do Eterno, entre os profetas de Baal e os profetas de Assera e o profeta Elias. Tudo isso tá óbvio, está dentro do trânsito legislativo de batalha espiritual entre Israel e as nações pagãs. Mas para você ver que não é uma coisa simples, não é uma coisa que o profeta chega e ele consegue fazer acontecer, não. Tem uma série de restrições, uma série de legislações espirituais que rege esses mundos, que rege o trânsito de uma mensagem profética. É uma coisa complexa. Eu estava falando antes de ontem, hoje eu frisei um pouco a mensagem, compartilhando com os amigos aqui que fica próximo à praça, falando sobre que no texto literário que fala sobre o anjo vem trazer uma mensagem para Daniel, e ele fica retido nos céus da Média e da Pérsia durante 21 dias. E Daniel em jejum, clamando uma resposta do Eterno, ele não tem êxito, porque o anjo não chega, o anjo não passa, o anjo está bloqueado no céu da Média e da Pérsia. Então ele não consegue acessar Daniel. Ele está com a mensagem pronta para entregar, mas não consegue passar. Então ele estava trazendo um esclarecimento para os irmãos. Irmãos, nós temos diversas restrições impostas pela legislação espiritual que o próprio Eterno deixou, que você vai ficar retido em algumas ocasiões, em algumas circunstâncias, para que se manifeste a plenitude da glória do Eterno sobre a nossa vida, uma salvação plena. Então, esse processo de dor, de dificuldade, é chamado dentro da ciência moderna. Eles deram um nome e levantaram uma teoria para esse movimentar transitorial, em que o profeta de Deus, os servos de Deus passam por uma grande sabatina, uma grande luta, grandes tribulações para a sua própria evolução. Então, através das lutas, nós vamos nos aprimorando, nos aperfeiçoando. E quando a ciência moderna ela vem trazer uma explanação teórica do que acontece na vida do servo de Deus, na vida de um profeta, eles criaram uma teoria, lógica, alegórica, simbólica, para poder falar de um assunto muito profundo que é o culto. A mente é o culto aos servos de Deus, é o culto ao público, na verdade. Então a ciência ela trabalha com ocultismo, ela cria alegorias, ela cria metáforas, ela cria diversas formas de informar através dos tempos, das estações, das eras que se passaram, que vão se passar. Ela tem uma forma simbólica de trazer informações sobre o povo do Eterno. Então, para trazer uma simbolização, uma explicação do que ocorre entre o servo de Deus na diáspora, no seu processo de evolução, eles criaram a teoria da evolução, que diz que o homem veio do macaco, e o macaco era depois um homem das cavernas, e que depois ele foi evoluindo, e que depois ele chegou ao estado evolutivo atual. O que eles estão querendo trazer entre as entrelinhas dessa mensagem, e o que está embutido de mensagem subliminar dentro dessa teoria? Isso é a minha revelação. Então o Eterno compartilhou comigo assim: Elias, a teoria da evolução ditada pela globalização e pela ciência moderna está falando de vocês, do povo da diáspora.
Ou seja, é um trânsito que é imposto através de uma própria permissão do Eterno, que os deuses pagãos vão sabatinar o povo até o ponto deles evoluir como que se fosse um homem primitivo, um macaco. Depois ele vai chegar ao entendimento de ser um homem primata, depois o entendimento de ser um homem antiprimata, e assim sucessivamente até chegar ao homem moderno, o homem atual. Então, dentro dessa teoria da evolução, vai estar querendo dizer o seguinte, que nas eras passadas, antes da revelação de Mashiach, antes da aparição do profeta Elias, ainda está tudo velado, todo debaixo de cortinas de fumaça.